Pronto, pessoal, vamos lá. Só lembrando de... eu fixei a mensagem aí onde tem o link para o formulário de presença, tá? Então, por favor, uma galera não respondeu ainda. Responda aí o formulário de presença. Beleza? Então, vamos. Então, agora eu quero fazer uma outra questão também, um outro tipo de questão envolvendo derivada, que é o seguinte. A gente vai resolver um problema de máximos e mínimos. Tranquilo, pessoal? Porque, o que quer dizer isso? No exercício que a gente acabou de fazer, a função já era dada. E a gente tinha lá a fórmula da função e a gente só tinha que derivar e achar os pontos de máximo e mínimo, beleza? Nessa questão aí que eu vou fazer, que é essa questão 17, isso é um problema de máximos e mínimos. Quer dizer que a gente vai ter que deduzir a função. Tranquilo? E aí depois derivar. A função não é dada, tá? Então a gente tem que ler o enunciado, entender e descobrir qual é a função que vai nos permitir resolver esse problema. Beleza, pessoal? Então Sim, prestem entendi. atenção. Então, vamos lá. Olha só, qual é esse problema aí, 17? O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dando uma cartolina quadrada, então vamos entender aqui, ó. Eu estou dando uma cartolina quadrada, que é esse desenho aí, e eu estou dizendo, com essa cartolina quadrada, eu quero montar uma caixa. Como que eu vou montar essa caixa? Eu vou cortar esses quadradinhos aqui que estão nos 4 cantos da cartolina, beleza? Aí vão ficar essas abas aqui, ó. Certo? Beleza, pessoal? E aí eu vou dobrar isso assim e vai formar uma caixinha, assim, sem a tampa. Todo mundo entendeu como é que eu estou fazendo? Tranquilo? Certo? Então, eu estou chamando de X o valor desse quadradinho aqui, do lado desse quadradinho que eu vou cortar. Tranquilo? Certo? Então, o que acontece com esse X? Esse X aqui vai ser exatamente a altura da caixa. Todo mundo percebeu isso? Certo? Quando eu dobrar, o lado desse quadradinho aqui vai ser a altura da caixa. Tá legal? Certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor de X de tal maneira que essa caixa tem o maior volume possível, tá? Porque o volume da caixa depende desse X aqui, ó. Se eu aumentar o X, o que vai acontecer? Se eu aumentar o valor de X, né? Eu podia até fazer esse desenho dessa caixa no GeoGebra, mas vai demorar muito. Se eu aumentar esse valor de X, a altura da caixa vai aumentar, certo? Esse aumento da altura da caixa, a princípio, faz o volume aumentar, certo? Mas, ao mesmo tempo que a altura da caixa aumenta, a base da caixa diminui, concorda? Certo? Então, uma coisa faz o volume aumentar, outra coisa faz o volume diminuir. Tranquilo? Se eu tiver esse valor de X aqui pequeno, o que vai acontecer? Eu vou ter uma caixa baixinha e com uma base larga. Tá legal? Se eu tiver esse valor de X grande, eu vou ter uma caixa fininha e alta. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá de boa isso? Tá?
E aí, dependendo desse valor de x, vai ter, o volume vai ser diferente. Então, o volume é função de x. Então, agora a gente vai ter que descobrir qual é o valor de x que faz desse volume ser o maior possível. Tá? Esse é o problema, tá de boa? Então, vai lá, Bia. Projeta aí. Então, a Bia já colou, já escreveu lá o x. E outro dado que está no enunciado do problema é que o lado dessa diagonal, ou dessa diagonal aí, o lado dessa, não sei de onde eu tirei isso, não tem nada de diagonal. O lado dessa cartolina é 10 centímetros, tá? Isso. Nossa, que letra linda. Beleza, pessoal? Isso está escrito no enunciado também do problema. Tranquilo? Então, olha só, marca um X ali embaixo, aí também. Aí também vai ser X, né? Então, se eu tenho esse xizinho ali em cima, esse xizinho embaixo, e o lado da cartolina é 10 centímetros, quanto é esse pedaço do meio aí, pessoal? Esse pedaço aí que a Bia está marcando. Quanto vai medir isso em função de x? É 10 menos x? Quase isso. É 10 menos quanto? Ah, é verdade, 2x. Isso, beleza? Todo mundo viu? 10. Isso. 10 menos 2x. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Certo? Que eu tenho 10, eu tenho um x em cima e um x embaixo. Tá? Então, agora vamos escrever a fórmula para o volume. Então, quem é o volume como função de x? Exatamente. O volume é a área da base vezes a altura. Todo mundo de boa com isso? Sim. Tranquilo, pessoal? Tá? Agora, quanto é a área da base? A base vai ser o quê? Um quadrado. Tá legal? É, a área é 100, né? Não, da Não, base? isso é de. A 100 seria a área de tudo. A base vai ser só esse quadrado de dentro. Entendeu? Porque eu não vou dobrar essas abas. Ah, é verdade. Certo? Então, quem é a área desse quadrado? Vai ser uma área em função de x. E aí, pessoal? Quem vai ser essa área? Aí eu vou chutar 100 menos 8x. Ou x. É, sei lá. Quase isso. Quem é o lado desse quadrado? De 10, dentro. 10 menos 2x. Não, Isso. é. Isso, exato. Aí fazendo isso ao quadrado, vai ficar 100 menos. Então, vamos hum, escrever. Exatamente, é isso aí é o quadrado. Escreve aí. 100. Não, calma, vamos botar Ah, isso aí tá. ao quadrado primeiro. Isso. Calma aí, que eu tenho que multiplicar por h ainda, que é quanto? X. É. Pronto. Então, isso aí é a fórmula do volume. Tá beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida? É. Que a Bia tá colocando tudo em umas cores ali lindas. Só uma perguntinha. Fala. No caso aqui, a gente vai fazer a área da base e a área das seções que vão fechar a caixa, né? É, a área da base e a altura, que é Ah, o tá. que Não vai precisa da fechar a área das caixa. seções, não, né? Ok. Isso.
Então, Ana, não é 100 menos 4x, porque isso aí é a menos b ao quadrado, entendeu? Não é só 100 menos 4x, falta uma coisa. Vai, continua aí, Bia. Isso, vai fazendo. É só uma perguntinha. Fala. Nesse caso não foi A mais B vezes A menos B, não, né? Não, porque é a menos b vezes a menos b, Tá. entendeu? É isso aí que a Bia está falando. Se fosse a mais b vezes a menos b, esse 20x cortaria, porque ficaria um com sinal positivo, outro com sinal negativo. Sim, mas quando identifica. Como sabe. Ah, eu sei uma pergunta boa, mas é que eu tô com sono, eu não tô conseguindo raciocinar. Hum. Como é que sabe quando vai ser esse, tipo, esse aqui A menos B ao quadrado não vai ser. Ah, não esquece. Eu tô perguntando besteira. É que eu tô com sono, É porque vai desculpa. estar escrito isso. Desculpa. Não imagina. Vai, pessoal, entenderam essa conta aí que a Bia fez? Sim. Sim, sim, sim. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nisso? Então, recapitulando, o que que a gente fez? A gente escreveu uma fórmula do volume da caixa, que, para isso, eu peguei a base. Quem é a base? É um quadrado, mas não é o quadrado todo, é esse quadrado de dentro, que está rabiscado aí de laranja, tá? Certo? O lado, tudo isso depende de x, tá? O lado desse quadrado é 10 menos x. Então, a área desse quadrado é 10 menos x ao quadrado. Para achar o volume, eu tenho que pegar essa área e multiplicar pela altura. Beleza? Então, assim que a gente chegou a essa fórmula, 10 menos x ao quadrado vezes x. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Alguma dúvida até aí? É... Então, vamos lá. Então, agora, esse é o volume. A gente obteve uma fórmula para o volume como função de x, tá? Certo? Então, agora a gente já tem a fórmula. Agora a gente está no mesmo lugar do exercício anterior, que era, agora a gente tem que derivar, porque a gente quer achar o valor máximo dessa função. Beleza? Então, a gente tem que olhar para o sinal da derivada. Então, vamos derivar isso aí. Então, vamos lá. Eles vão falando, Vitor? Ou a Você gente... falar? Quê? Mundo perguntando a eles. Isso, tô esperando vocês Ah, falarem, gente. tá. E aí? Eu não sei. Tá, vamos começar pelo o x3, tá? Quanto é a derivada? Vamos começar pelo último termo, 4x3. Aí vai ficar 4 vezes 3x ao quadrado Isso. mais 2x, né? Não, calma, um de cada vez. Vai, continua aí, Bia, escreve assim. Não, porque não é Isso. só 3x ao quadrado, é?
Por enquanto agora vamos passar para os tá. outros. Então, esse que a Bia escreveu aí, ó, é a derivada de 4x3. Alguma dúvida? Porque a derivada de x3 é 3x2, Uhum. tá? Só que aí eu vou multiplicar por 4. Isso. Aí menos Tranquilo? 40x ao quadrado vai ficar 80x Isso. Certo. mais 200x. Não. Calma. Isso. 40 vezes 2x. Todo mundo entendeu isso? Hum. Sim, tá de boa? Agora só falta derivar o 100x. Quanto é a derivada de 100x? Quem 200x? sabe? Não. Ah, tá, porque no caso é de x sozinho, né? Não Então, sei. então vamos lá. A derivada de 100x 100x é uma função linear. Eu estou olhando só para o 100x, tá? Porque eu estou derivando um de cada vez. 100x é uma função linear. A derivada de uma função linear é constante. Tranquilo? Uhum. Porque vejam bem, pessoal, que a gente falou bastante nas outras aulas. Quando eu tenho uma reta, certo? Ela tem inclinação constante. A derivada é essa inclinação, tá? Então a derivada de 100x é 100. Hum. E aí, fez sentido isso? Tranquilo? Sempre Como que eu se, tenho assim, é como se x caixa. fosse igual a 1. Não, a derivada de x é 1. Entendeu? Beleza? Porque quando eu tenho assim, ó, y igual a kx, a derivada disso é k. Tranquilo? Porque quando eu tenho y igual a kx, significa que isso aí é uma reta com inclinação constante. Quando eu tenho y igual a ax mais b, a derivada disso é a. É esse a, entendeu? Que está multiplicando x. Porque é uma função afim. Bia, você vai salvar isso depois, né? Para eu compartilhar. Um negócio tão lindo, todo colorido. Vou salvar. Tá. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Sim, professor. Certo. Então vamos lá. Agora a gente tem essa derivada aí. O que a gente tem que achar? A gente tem que descobrir onde essa derivada é zero, tá? Então a gente pode colocar 4 em evidência, né? Só para facilitar nossas contas. Uhum. Coloca aí. Certo? Então agora eu tenho que achar onde é que isso vale zero, né? Esse 4 aí não vai influenciar em nada. Então basta eu achar as raízes daquilo que está entre parênteses, que é uma função de segundo grau. Todo mundo está vendo? Uhum. Certo? Aquele negócio ali, 3x2 mais 2x mais 25. Então a gente pode usar a Bhaskara mesmo, né? Então faz aí.
Todo mundo está acompanhando a conta que a Bia está fazendo? Sim. Ela primeiro ela fez O delta. o delta e agora ela já está aplicando na fórmula. Isso, que eu não estou confiando, que eu confio mais nela do que em mim para fazer essa conta. Vai, continua aí, Bia, os valores de X. Isso. Tá dando para ver bem, gente? Nesse tamanho? Tá ótimo. Beleza. Assim, mas eu tô pelo computador, não sei que tá pelo celular. Eu tô pelo computador também, e aqui parece que tá grande a fonte, mas qualquer coisa eu aumento. Show, Bia. Fala, Vitor. Hã? A gente Acabou? tá esperando. Aham. Ah, tá, não, que eu estava desenhando o gráfico aqui. Ah, tá. Então, agora vamos analisar o sinal, tá? Certo? Esses aí são os valores onde a derivada vale zero, beleza, pessoal? Agora faz aquela retinha aí para analisar o sinal. Coloca o zerinho em cima, Vitor, para indicar que aqui é o V. Aham. Aí é o V é o V', X, isso. né? Isso. Sim. Aí aqui. Beleza, pessoal? Então, eu estou analisando o sinal agora da derivada, certo? Então, nesses dois pontos que a Bia achou, x1 igual a 3 e x2 igual a 5/3, que são esses pontos que ela marcou aí, eu vou ter que a derivada é igual a zero. Tá de boa? Sim. Sim. Agora, fala aí, alguém quer falar? Então, entre esses dois valores, a derivada é positiva ou negativa? O que vocês acham? Entre esses dois? Sim. É porque eu não tô vendo o gráfico. Então, mas é para não ver o gráfico mesmo. Pra eu adivinhar? Não, para adivinhar não, para olhar pela fórmula. Deixa eu olhar aqui com calma. Deixa eu ver. Ó, a derivada não é uma função do segundo grau? Aham. É aquele lá, 12x2 menos 60x.
Essa função do segundo grau, ela está virada para cima ou para baixo? Menos 60, não é menos 80? É, menos 80, desculpe. Ah, tá. Ela está virada para cima ou para baixo? Para baixo? Não. Oi, tá. Ó, é Gente. 12x2, o A dela, dessa função do segundo grau, é positivo. Aham. Então ela está virada para cima. Ah, tá. Então, entre as raízes, é positivo ou negativo? Então, por eliminação, já que eu falei que era negativo, é positivo. Não, entre as raízes é Ah, tá, negativo. sim. Isso, negativo. Isso. E aí, tranquilo ou não? O desenho que a Bia ali fez. O que você está perguntando? Braiana, quer falar? Ah, tá. Pode, marca aí. Ó, tem uma mensagem aí com a lista de presença que está fixada, mas eu não sei o que significa nesse chat aqui. Pessoal, vocês entenderam esse maisinho, esse menusinho aí que a Bia marcou? Sim, tranquilo. Então, agora a gente só tem que prestar atenção no seguinte: isso aí é o sinal da derivada. Tranquilo? Então, o que o sinal da derivada que eu falei no começo da aula? O que o sinal da derivada diz sobre a função? Ela diz onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Então, agora é parecido com outro exercício, tá? Olha só, ali naquela parte, à esquerda dos 5/3, a função vai crescer, porque ela está inclinada positivamente, tá? Entre os 5/3 e o 5, ela vai decrescer, porque ela está inclinada negativamente. Então, ela vai crescer, aí quando chega nos 5/3, vai decrescer, isso. Beleza? E depois, quando chega no 5, vai crescer de novo. Então, o gráfico dela é mais ou menos assim. Esses pontos aí que a Bia marcou são os 5/3 e os 5. Tranquilo? Eric. Eu tô tentando olhar. É porque assim, é porque eu realmente não sei, sou leigo, né? O, Tá. eu imaginaria que o 5 seria maior que o 5/3, não? Não, o 5 é o valor de x. Isso. Aí eu Mas o que a achando. gente está procurando é o valor de y. Qual é o valor de y Ah, maior, entendeu? entendi. Vai, Bia, vai desenhar esse gráfico aí? Daquele jeito mesmo, esboço assim? Sim, que eu vou projetar ele bonitinho agora. Tá bem. Então, tenta fazer. A letra da Bia no mouse? Acho que é, Bia. Nossa, então a letra dela normal deve ser muito bonita, porque Sim. escrever no mouse é muito Eu ruim. tenho uma mesinha digitalizadora, mas ela Ah, tá meio tá. capenga, não tá tão. Não, do mouse, isso aqui ia ser muito difícil. Não, porque no mouse é impossível, horrível. Aham. A latência é É, muito grande, não tem como não. vamos lá. Aí vem. Ah, calma, mas ela ainda é crescente antes. Deixa eu descer.
Só que no 5 ela vale 0. Mas a gente está fazendo o gráfico da derivada? Não, então, gráfico da função mesmo. São. Mas no 5 a função também vale 0. Entendeu? Ah, tá. Tá, mas não tem problema não. Mas a gente sabe as outras raízes, Vitor? A gente não fez, Não. né? Ah, tá. Não, as raízes são 0 e 5, porque volta lá na função, ó. Volta. Só chega para a esquerda. Aí, tá bom. Tá vendo ali, ó? A função não é aquela primeira fórmula para a função que aparece ali, ó. Não é 10 menos 2x ao quadrado vezes x? Aham. Aham. Onde é que isso vale 0? Quando x igual a 0 ou quando x igual a 5? Beleza. Entenderam? Tinha Que a gente puxado. ficou para trás essa informação. Mas entenderam, pessoal, isso que eu falei? Aham. Então vai. Se Aqui, você não quiser, não precisa desenhar esse gráfico não, porque eu tô com ele pronto aqui, tá? porque vai ficar errado, né? Não, porque tem problema. Então vou projetar aqui logo. Tá. Pronto. Aí eu vejo certo. Tá. Mas tem que ser alguma coisa assim, né? Isso, então. Esse aí tá ótimo. Olha só, então esse é o gráfico que eu botei nesse programa aqui. Calma aí. Esse programa aqui não é o GeoGebra, tá? É o Grafimática, que é um outro programa que, na verdade, ele é bem menos poderoso que o GeoGebra, tá? Mas é porque com ele é mais fácil controlar as escalas dos eixos separadamente. Que no GeoGebra isso não é tão simples. Então, olha só, mas só para vocês verem que o gráfico bateu certinho com o que a gente viu, tá? Então, olha só, esse ponto de máximo que aparece aqui, beleza? Esse tá ponto de quase máximo 70, aqui né? é os 5/3. O valor, então, o valor de Y é um pouco mais de 70. Esse valor de Y é o quê? É o volume da caixa. Porque lembrando, desde o começo, que a gente estava procurando o valor de X, agora tem que voltar para o problema para a gente saber quem é quem. Quem é o valor de X? O valor de X é aquele quadradinho que a gente ia cortar. E o valor de Y é o V de X, que é o quê? O volume da caixa. Beleza? Tá? Uhum. Então, olha só. Esse ponto de máximo aqui corresponde ao x igual a 5/3. Beleza? Então, repara que está dando certinho com a conta que a Bia fez. Ó, aqui, à esquerda do 5/3, a função cresce. Aí depois ela decresce até o 5 e depois ela volta a crescer. Perceberam? O desenho que a Bia fez ali está certinho. Então, só para. Não sei. É. Então, ela é igual a 5. No caso, quando ela tá no 5 é o ponto mínimo. O 5 é o ponto mínimo, exatamente. Isso, mas o ponto mínimo na questão, voltando na questão, significa o quê? Significa o volume mínimo. Quem é o volume mínimo? É quando o volume é 0. Entendeu? Porque voltando nessa parte aqui, Eric. Essa observação do Eric é bem importante, tá? Eu E vou esse tirar tamanho- vou Pode tirar falar? esse gráfico daqui para a gente voltar lá no problema. Fala, Bia. Se esse tamanho aqui fosse 5, né? Aham. Isso aí ia ter altura, né? Não ia ter nada para base, porque ia ficar 10 menos 10. Ou seja, aqui ia ser 0. Aí não tem volume, né? Isso. E quando x é igual a 0, também não tem volume. Porque seria só uma folha plana.
Entendi. Entenderam, pessoal? Isso aí. Entendi. Que legal. Certo? Então, na verdade, é porque eu meio que pulei essa parte, tá? Mas, na verdade, desde o começo, a gente tinha que considerar que o volume não, aí, o domínio dessa função para a gente, o domínio que interessa, é só o intervalo entre 0 e 5. Perceberam, pessoal? Porque, olha só, uma coisa é a fórmula da função, outra coisa é a interpretação das variáveis. Então, vejam bem, quem são essas variáveis? X é a altura e V é o volume. Tranquilo? Então, esse X, ele não pode ser nem menor do que 0, beleza? Porque não vai ter caixa, e nem maior do que 5. Porque se esse X for maior do que 5, eu não faz sentido, né? Eu não consigo dobrar. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Então escreve aí, Bia. D, o domínio da função, pode ser aí em qualquer lugar. Mas no caso, essa é da função normal, não é da derivada. É da função normal. Isso. É igual ao intervalo entre 0 e 5. Pode ser aberto, né? Porque quando x for igual a 0, também não tem volume. Isso. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? No problema, esse valor de x não pode nem ser menor ou igual a 0, nem ser maior ou igual a 5, porque aí não vai existir a caixa. Professor, deixa eu fazer Tranquilo? uma pergunta. Sim. Em, em matérias mais avançadas, se eu Uhum. colocar. Vamos fingir que eu esqueci o colchetes virado ao contrário, significa que é aberto. Isso. Se eu colocar parênteses, o professor me dá errado? Acredito que não, só se o professor for um chato. Entendi, obrigado. É Porque porque. parênteses não fica aberto, né? Não, parênteses também quer dizer intervalo aberto, é que eu não gosto dessa notação, porque eu acho que ela confunde com par ordenado, entendeu? Aham. Mas parênteses é usado também para intervalo aberto. Mas É eu porque eu prefiro. aprendi primeiro como parênteses, aí depois de um tempão que eu fui aprendi como colchetes. Então, Aí, porque colchete para fora é intervalo aberto, colchete para dentro é intervalo fechado. uhum, Eu acho que essa notação é melhor do que parênteses, entendeu? uhum. Entenderam, pessoal? Porque parênteses, além de ficar feio, que às vezes fica, quando é um intervalo aberto de um lado fechado, outro fica um parênteses e um colchete. Isso me causa uma dissonância estética, assim. Além disso, eu acho que confunde com par ordenado. Mas assim, mas é uma questão de estética mesmo, tá? Uma questão de gosto. Não tá errado usar parênteses. Beleza? Enfim, pessoal, mas voltando lá. Então, na verdade, a gente chegou a essa fórmula da função, mas no contexto do problema, a gente só tem que considerar essa fórmula dentro desse domínio, porque fora desse domínio, o x não faz sentido para o problema, beleza, pessoal? Então, Uhum. volta lá para o gráfico, Bia, por favor, à direita. Então, na verdade, o pedaço do gráfico que interessa é só esse pedaço entre o 0 e o 5, entendeu? O resto não precisava nem ter desenhado. Beleza, pessoal? Fez Gente, sentido? se fosse no ensino fundamental, eu ia fazer um monte de cálculo para ver uns 300 tipos de volume e falar, pronto, professor, eu É. achei 300 volumes que pode e não pode. Então, essa observação do Eric também é importante, tá? Porque sem a derivada, como é que a gente ia fazer? A pergunta do problema é qual é o maior valor possível? A gente ia ter que ficar substituindo valores? Ficar chutando um monte de valor de x? Mesmo assim, a gente não ia necessariamente ter garantia de qual é o maior valor, porque são infinitos valores entre 0 e 5. São infinitos valores possíveis de x, entendeu? Então, como é que a gente ia... se a gente saísse substituindo valores, a gente poderia ter um valor aproximado para o máximo, mas não ia ter um máximo mesmo, entendeu, pessoal? Certo? Então, por isso que a derivada é uma ferramenta tão poderosa, que ela permite achar dentre esses infinitos valores
qual é aquele que faz o volume ser o maior possível, entendeu? E aí? Professor, Fala. professor, Ah, é, eu, eu tenho uma pessoa aqui que está em anonimato, que como perguntou que assim? não entendeu. Ah, Aí teria como se ah, eu repetir, por favor? A parte ah. do. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá, agora chegou para mim. A, a parte da questão que só interessa para a gente, a parte entre o 5 sobre o 3 e o 5. No Claro, caso. sempre eu posso. Não, não é entre 5,3 e 5, é entre 0 e 5. Ah, tá, porque tá aqui, né? Zero aqui, né? Verdade. Ah, então, bom. Até eu tinha dúvida agora. Bom saber. Isso. Mas por que anonimato? Ô, Porque a pessoa vai professor, sem graça. Caio, fala. a questão pedia o volume máximo ou o volume mínimo, porque eu cheguei Vo- depois, eu tava Volume tentando perceber o que máximo. vocês estavam fazendo. Volume máximo. Entendeu? Ah, ok. Volume mínimo é E, 0. verdade, faz sentido. Pô, burrice, Beleza? foi mal. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Certo? Vamos entender de novo o contexto do problema, tá? Então, olhem só. Eu tenho essa cartolina ali que eu vou cortar e formar uma caixa, certo? Beleza, Caio? Sim. Então, e Eric. Aham, tá Então, bom. olha só. Fala, Eric. Não, não, eu tô confirmando que eu tava bocejando, né? Ah, tá. Aí saiu no áudio sem querer, perdão. Ah, tranquilo. Já tá quase na hora de dormir mesmo. Então, olha só. Então, Caio, veja bem, chegou atrasado. A gente tem uma caixa não, uma cartolina que tem 10 centímetros de lado, beleza? E eu vou cortar aqueles cantinhos ali para dobrar e formar uma caixa. Tá de boa isso para todo mundo? Sim, tranquilo. Tranquilo? Então, se esse valor de x que eu cortar ali for zero, eu não vou formar uma caixa, vai ser só uma folha. Tá de boa isso? Certo? Então, esse valor não pode ser zero, nem pode ser menor que zero, porque aí menor que zero nem existe ali. Não tem nem como desenhar. Mas Tá no de caso, boa? mas no caso zero também não tem nem como desenhar, porque Também não não teria. tem, por isso que ela botou intervalo aberto. Sacou? O intervalo aberto quer dizer que o zero não está incluído. São só É, valores maiores que zero. Se eu quisesse incluir o zero, teria botado o intervalo fechado. Entendeu, Eric? não, isso eu entendi. No caso, é para, né, para caso alguém não entendeu, eu acho, enfim, complicado que você explicou muito bem. É porque Ah. se Ai, que lindo. o X ele faz parte da folha. Uhum. E se o X for zero, ele não existe, ele não tem altura. Não tem Aham. altura nem largura. Então ele não, Isso. não, não tem como fechar, porque ele precisa ser retirado para formar a caixa. Exatamente. Porque O se você X. dobrar, porque se você dobrar a caixa com o X, ela vai formar uma Uhum. pequena ponta para dentro, formando Aham. um V. Aí você Aham. tem que retirar ele para. Eu não sei se as pessoas visualizam isso. Se você dobrar a caixa com esse X aqui, ela vai formar um tipo um V assim, mais ou Não, menos. você tem que cortar um pedaço para poder dobrar. Entendeu? Isso. Aí só que se esse valor for zero, é como se não existisse essa borda. Exato. Existe só a base. Se existe a Então, base, é uma folha plana. Aí você teria que fazer o corte na folha plana, que seria um X2, para aham, fazer a figura de novo. isso. Bia, você fez esse desenho agora ou você achou na internet isso? Achei na internet. Ah, bom. Tem até sombra. Todo lindo. Então, pessoal, agora isso aí está ajudando a entender, certo? Então, olha só, esse valor de x, se ele for bem pequenininho,
que vai acontecer? Vai ficar uma caixa baixinha e larga, certo? Tranquilo? Porque quanto menor esse X, mais baixa, ao mesmo tempo que a altura vai abaixar, a base dela vai aumentar, porque vai sobrar mais espaço dentro. Mas isso tudo dentro de um limite, senão muita gente vai achar que é tipo Sim, até infinito, né? exatamente. Isso tudo dentro de um limite. Que limite é isso? De 0 a 5. Por que Hum. que é de 0 a 5? Porque, como a gente acabou de falar, não pode ser 0, porque se for 0, eu não vou dobrar. E não pode, beleza? Não pode ser menor do que 0 também, porque não existe uma medida negativa no caso. Tranquilo, pessoal? Certo? Até aqui tudo bem, pessoas que estão no anonimato? Eric, tá de boa isso? Tá, chegou aqui um No caso, se fosse agradecimento aqui 5, pra não mim. daria nem para colocar líquido dentro, né? Isso, Entendi. exatamente. Ia ficar uma folha plana. E por que que X tem que ser menor do que 5? Porque a largura da cartolina é 10. Professor, a Entendeu? pessoa pediu para agradecer, mas a pessoa tá muito sem graça de se pronunciar. Tá. Bom, Júlio. O quê? Tá. eita. Então, por que que não pode ser mais do que 5? Porque eu vou tirar x de um lado e x do outro. A largura é 10. A largura total é 10. Então, se eu vou tirar x de um lado e x do outro, o máximo que x pode ser é 5. Beleza, Caio? Eita. Beleza. Tranquilo? Tá? Então, por isso que eu vou olhar essa função só dentro desses valores de x. X maior do que 0 e x menor do que 5. Tá de boa? Tá, agora só uma dúvida, essa dúvida é minha. Sim. É, só para ver se eu entendi bem. No caso aqui, a gente não calculou primeiro o limite e depois o derivado, a gente já foi para derivado. É, Ah, tá. porque a gente poderia calcular os limites também, mas é porque o que o problema pede é o ponto de máximo, entendeu? Por isso que a gente foi direto para a derivada, que a derivada é que nos dá o ponto de máximo. Entendi. Até agora, eu achava que para achar derivada tem que saber primeiro o limite. Não, Pra... a definição de derivada é um limite. É, Só que é, agora que a gente já tem uma fórmula para derivar polinômios, lembrando isso também, tá? Por enquanto a gente só sabe derivar polinômios. Essa função aí, v de x, é um polinômio, tá? Que é aquele lá, 4x3 menos 40x2 mais 100x. Isso é um polinômio, tranquilo. A Ana Beatriz perguntou, e se for seno? Se for seno também a gente vai derivar, só que a gente não sabe a fórmula ainda, beleza? Eu já dei o spoiler que a derivada de seno é cosseno. Mas como é que a gente chega nessa fórmula? A gente vai ter que recorrer novamente àquela definição de derivada, que é limite quando h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Beleza, pessoal? Certo? sim, certo. É. Tá. Eita, Outra coisa que, voltando ao enunciado do problema, outra coisa que é importante entender é o seguinte: conforme eu vou, por exemplo, o desenho que a Bia colocou ali embaixo, daquela caixinha montada, olhem o seguinte: se eu, por exemplo, aumentar o valor de x, eu vou fazer a altura aumentar, mas ao mesmo tempo eu vou fazer a base encolher. Todo mundo está percebendo isso? é só para treinar, né, minha licenciatura aqui também. Ah, Mas isso acontece por causa que ele puxaria mais papel da base. exato. Por causa que Ficaria mais papel da base para para a a altura aba. subir, para a Para altura a aba subir, que isso. para a aba subir, a altura subir. Aí ia acabar ficando mesmo chegar a um ponto que ficar só um- Isso. Ia fi- uma estrutura assim de altura, né? Que eu não sei explicar o nome. Isso. Então, se eu Então, tiver. Vitor, Fala. é que eu falei isso, você falou que ficaria. Eu falei assim, se fosse maior que 5, ficaria. Não daria para colocar líquido. Eu pensei exatamente nesse formato, né? Só que você Aham. falou que ficaria um plano, aí eu não entendi muito.
Não, ficaria um plano quando x igual a zero. Ah, tá. Então eu entendi errado. Isso, entendeu? Quando x igual a zero, ficaria um plano, porque só teria a folha, eu não dobraria, Tá. entendeu? Mas Ah, aqui, tentando visualizar esse plano que você falou. Mas não, né? Então, esse plano seria a própria folha, Sim, entendeu? entendi. Eu nem mas... não teria nem a dobra. Levanta a mãozinha, peraí. Vou ser Entendi. educado. Pronto. Vou ser Fala, educado. Érico. É, porque Caio, sem acabou? querer... Desculpa, Caio, sem querer eu te Sim, cortar, sim, tá? acabou. Tá. Eu ia falar rapidinho. Eu ia falar, Caio, que aqui, se a gente, quando o Vitor falou, né? Se o x fosse zero, significa não cortar, né? Uhum. Ou seja, continua a cartolina inteira lá. E se o x fosse 5, era como se a gente estivesse cortando aqui, né? Isso, é como se cortasse tudo. Exato, É, não vai cortar sobra nada. em 4 quadrados de 5, 5, 5, 5, né? Aí, Isso. Tem volume, assim, vão ser 4 quadrados. Isso, não vai sobrar nada. Entendeu? Eu vou cortar com esses 4 quadrados, não vai sobrar nada, entendeu? Beleza? Entendi. Beleza. Eric, não, eu ia agora é uma falar, hein? pergunta. O Tá. volume, mesmo proporcionalmente, modificando a altura, a largura e a base, o volume Aham. não continuaria o mesmo, não? Não, então, a gente acabou de ver que esse volume vai mudando, entendeu? Porque Por um quê? exemplo, Porque a fórmula do volume é essa aí, ó, 10 isso, menos mas é 2x. que minha dúvida é de lógica mesmo. É Ah, tá. porque você tem uma caixa, um plano. Uhum, E, tipo assim, dependendo da forma que eu fechar um plano assim, uma folha de papel, uhum, independentemente da forma que eu fechar, se eu for fazer um cubo ou talvez um paralelepípedo, ele vai caber a mesma uhum. quantidade de água, não? Não necessariamente. Aí é que tá, Ai, que agora. entendeu? Olha só, volta lá para a caixa montada, Bia, por favor. Olha só, pessoal. Se esse X, veja bem, isso para ajudar a entender isso que o Eric perguntou. Veja bem, se esse X for pequenininho, eu vou ter uma caixa baixa e larga, beleza? Uma caixa baixa e larga tem volume pequeno, certo? Tranquilo, porque a altura dela é pequenininha, que se você, como o Caio falou, se jogar água lá dentro vai caber pouca Ah, água. agora eu entendi a minha pergunta, mas a massa continua a mesma. É, a massa, aí depende de quê, né? Mas a gente é melhor pensar no volume, porque a massa depende de qual é a substância que você está botando dentro da caixa, entendeu? Não, tipo, O eu que dei exemplo. continua mesmo a área lateral, né? A área da cartolina, É porque o entendeu? volume é uma relação, né? Ah, entendi. Isso. Ah, tá. Então, olha só, se eu tivesse valor de x pequeno perto de zero, põe, por exemplo, se x for 0,1, vai ficar uma caixa baixinha e larga, certo? Essa caixa baixinha e larga tem o volume perto de zero, beleza? Aí, conforme eu vou aumentando x, esse volume inicialmente vai aumentando. Só que se eu tiver esse x muito perto de 5, vai ficar uma caixa comprida e estreita, beleza? Essa caixa comprida e estreita também cabe pouquíssimo líquido. Ah, Ela consigo também, visualizar agora. ela também tem um Consigo. volume perto de zero, beleza, Caio? Sim, beleza. Foi exatamente isso que eu estava visualizando. Aí você falou a parte plana, aí eu me confundi mesmo, mas aí estava visualizando exatamente isso. Perfeito. Então a parte plana é quando x igual a zero, entendeu? Certo? Então, Entendi. para x perto de zero, eu tenho uma caixa larga e baixa, que tem volume perto de zero. Para x perto de 5, eu tenho uma caixa estreita e alta, que também tem volume perto de zero, porque ela é fininha, entendeu? Beleza, pessoal? Sim, agora uma pergunta. Só tenho Uhum. como saber isso calculando derivada ou existe outra forma? Então, só calculando derivada. Ah, tá. Então, no caso, tipo assim, se for física,
também teria que estudar a derivada, porque é cálculo 1, Sim. verdade, tem física. É verdade. Então, uma das origens da derivada é da física, né? O Newton inventou a derivada para trabalhar com problemas de velocidade. Derivada é largamente usada em física, né? Assim, aqueles problemas lá de movimento retilíneo, tudo aquilo usa derivada. Beleza? Entendi. Obrigado. Tranquilo, pessoal? Então, essa ideia fez sentido, tá? Então, o volume ele fica pequeno. Se x é pequenininho, o volume é pequeno. Quando eu vou aumentando x, esse volume vai aumentando. Só que vai chegar um momento que ele vai começar a diminuir de novo. Porque quando x chega perto de 5, o volume volta a ser pequeno. Beleza? E é isso que a gente está visualizando no gráfico. Volta no gráfico agora, Bia, por favor. Então, olha só, perto do zero, o volume está pequeno. O gráfico mostra isso. Aí ele vai crescendo. Quando chega perto do 5, ele está pequeno de novo. Então, algum lugar no meio, ele vai ser máximo. No meio, que Então, eu quero dizer, não na metade, né? Algum lugar entre o 0 e o 5, ele no vai caso, isso é ser... 5/3, né? Exato. Só que, para descobrir que esse valor é 5/3, aí, para isso que a gente precisa de derivada. Entendeu? Ah, Beleza, pessoal? E aí, fez sentido? sim. Fez sim. Caio, tá de boa? Sim, tranquilo. Então, acho que é importante também nesse problema vocês tentarem relacionar o gráfico com o desenho da caixa. Essa história de quando o x cresce, tá? Quando o x fica perto de 5. Tranquilo? Então, em resumo, isso que eu falei, se a gente pensar no problema, eu consigo, só pensando no problema, eu consigo perceber que perto do zero o volume é pequeno. Aí ele vai aumentando. Só que chega um momento que ele começa a diminuir de novo. Porque quando ele estiver perto do 5, ele vai estar pequeno de novo. Tranquilo? Então, se ele vai aumentando e chega a diminuir, e depois começa a diminuir, tem algum lugar no meio que ele atinge o valor máximo. Beleza? Aí, para descobrir qual é esse lugar no meio, que eu preciso da derivada. Beleza? No meio, como eu disse, não é no ponto médio, não, tá? É algum lugar entre um ponto e outro. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Sim. E aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Aqui, ó. Fala aí. Eu só queria perguntar Hum, sobre. é, Ah, não, deixa pra lá. Pode perguntar. Não, eu ia perguntar sobre se existe alguma função que tem mais de duas derivadas. Que tem mais de duas derivadas? Tipo, dois valores. Ah, que tem dois valores que vale zero. Tem. No caso, três, no caso, né? Ou mais. Tem quantos você quiser. Por exemplo, função seno e cosseno tem infinitos valores. Ah, tipo aquelas funções que fazem. Parece que é aquelas cordas que você fica balançando. Sim. Ah, tá. Essa é a função seno e cosseno. Entendi. E aí, pessoal? Professor, a derivada Fala. a derivada de seno seria cosseno porque ela bate exatamente naquele ponto Isso. de mínimo da. Ah, faz sentido. Exatamente. Mas olha só. A gente vai deduzir. Quer dizer, não sei se a gente vai deduzir, mas alguma hora vocês vão deduzir. Acho que a gente pode deduzir, sim. A gente vai demonstrar, tá, Júlio, que a derivada de seno é cosseno, beleza?
Tranquilo? Tá? Então, acho que a gente consegue fazer nessa disciplina assim, tá? Vamos ver. A Bia tá rindo ali. Você acha que a gente deve fazer ou não, Bia? Eu acho que a sua disciplina deve ser um ano inteiro, igual escola. Tá. Eu É acho que verdade. devia. Porque eu acho que é tanta coisa para ver que é legal. Eu acho que Aham. ampliaria a nossa mente, que eu acho que, tipo, nem 6 meses, né? Esses 4 meses ou 3 meses e meio de aula são muito corridos. Eu acredito que Mas, devia ser, não, mas infelizmente tá. não vai Bia, quer dar falar? tempo, não. Não, então, derivada do seno e cosseno acho que dá, sim. Fala aí, Bia. Não, acho que dá, mas é sempre aquilo, né? Quando a gente escolhe uma coisa, Tem que tirar outras outra. ficam de fora também. Então, enfim. Uhum. Braiana falou que faria durante 2 anos. Sim, gente. Tá. Beleza. Então, mas eu acho que dá sim, mas não importa. O que eu queria dizer é o seguinte, respondendo ao Júlio, a gente pode perceber o seguinte, que nos lugares onde o seno atinge os máximos e os mínimos, são exatamente os mesmos lugares onde o cosseno vale zero, entendeu? E vice-versa. Isso não é coincidência, porque uma é derivada da outra. Beleza, pessoal? Certo, Júlio? Sim, eu fui pensando nisso. Então, mas fez sentido isso? No lugar, acho que onde o ângulo é zero, o seno vale 1, vale zero, né? E onde o zero no cosseno vale 1. É um Isso. negócio assim. Exatamente. Tá? Só que só falar isso não é uma demonstração, tá? De que uma é derivada da outra. Entendeu? Certo? É a verificação de uma coisa que parece ser coincidência. Só que eu tô falando, não é coincidência. Certo? A gente consegue demonstrar que a derivada do seno é o cosseno. Como é que a gente demonstra isso? Da mesma forma que a gente chegou nessas fórmulas aí, que a derivada de x2 é 2x, a derivada de x3 é 3x2, a gente vai ter que usar a definição de derivada, que é aquela limite, tarará, tarará, quando h tende a zero, substituir na função seno e cosseno e fazer a conta, tá? E mostrar que vai valer isso, beleza? Certo? Mas, enfim, mas dá para a gente perceber essa aparente coincidência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então acho que é isso por hoje, né? Espero que tenham curtido. Alguém quer. Foi de boa a aula hoje? Foi bom sim. Foi Tá, boa sim. tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Assinaram a lista de presença? Então, valeu, pessoal. Então, acho que é isso. Então, boa noite. E amanhã eu mando. Vamos ver como é que fica a situação, se a nossa aula vai ser presencial ou não, tá? Boa noite, professor. Aí eu aviso, tá? De manhã, se a nossa aula vai ser presencial ou não. Vamos ver como é que está a situação. Beleza? Uma coisa que eu ia perguntar também. Vocês preferem continuar tendo aula naquela sala 119 que a gente teve aula quarta-feira passada? Ou preferem aquela C 116? Alguém quer opinar sobre isso? A outra que você diz é a Lice? Não. Aquela sala que a gente tem aula, que tem tido aula normalmente, no bloco B, aliás. É Eu falei C. B106, né? B106, eu falei tudo errado.
Vocês preferem a B106 ou a C119? C119 é aquela que a gente teve aula quarta passada, que é maiorzinha. Dividir por opiniões. Na B119 você tem o recurso do slide, né? Na outra também tem, né? É porque a C119, a desvantagem dela é que as cadeiras são de braço, né? É menos bom do que a mesa, né? Mas ao mesmo tempo Isso. a outra realmente tem muito E giz. Então, pela então mesinha então, ter pouco também. espaço, não dá para apoiar nada. Acho que a B106 está É. ganhando. A B fica mais pertinho de todo mundo, eu gosto disso. Então, Então, na verdade, a sala Ana que está Clara falou isso ganhando comigo. é a sala ABC, mas é a A sala sala que... ABC a gente pode usar também. Então, A- é ela que ganha, porque primeiro, todo mundo pode acessar o computador para ver o GeoGebra junto com o senhor. Isso. Pode ser, a gente pode Tem ter aula mesa lá. também. Eu O acho que na. ambiente é agradável, é bonita, é conceitual. Verdade. A gente, vocês devem ter um grupo de Zap, né? Vocês podem fazer uma enquete nesse grupo. Eu acho que quarta não dá para usar a League, tá? A ABC. Eu acho que está ocupada com outra disciplina. Mas achei o quê? Aesthetic, tá? Mas na terça a gente dá para usar, tá? Beleza? Depois vocês fazem uma enquete aí por Zap e me avisem quem ganhou, tá? Por mim, tanto faz. Ah, League não, não precisa Lover. ter cat, não. Pelo amor de gente, por favor, votem agora. É a boa, é a ABC. Ar-condicionado do talo. Não, eu prefiro fazer a enquete mesmo, acho mais agradável. Uhum. Então são 3 opções: A, B, C, C106 e não, B de 106 e C 119, tá? Beleza? Tá, mas a gente fica circulando. Enfim, depois a gente decide isso. Amanhã não dá para ser na ABC de qualquer maneira, tá? Que ela está ocupada com outra disciplina. Beleza, pessoal? Mas aí a gente vai decidindo isso. Tranquilo? Mais algum comentário? Então, valeu. Então é isso. Bia, quer falar mais alguma coisa? Então, boa noite. E amanhã Boa de noite. manhã, Tchau. Tá, gente? tchau. Até amanhã, então, presencialmente ou virtualmente. Boa noite, professor. Boa noite, Bia. Até amanhã. Beijo, Boa gente. noite, até Até amanhã. amanhã.